Boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Buenos Aires, na Argentina, e também a todos os que estão reunidos em diferentes nações nesta ocasião, lá em Porto Rico e nas demais nações. Que as bênçãos do anjo do pacto estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leiamos no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, do versículo 2 em diante, onde nos diz, começando no versículo 2, e pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque escolheu a Judá por soberano, e a casa do meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos o Senhor me deu, Ele escolheu o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor, sobre Israel. E me disse, Salomão, teu filho, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos, depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária,
porque o Senhor a los corazones esquadrinha todos os corações entiende todos los pensamientos. e entende todas as imaginações dos pensamentos. Mas si lo dejares, Se o buscares, él te será desechará. achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ahora, Olha, pois, agora, Jehová te porque o envió Senhor te escolheu para que edifiques casa, para edificares uma casa para que edifiques para casa o santuário. santuário. Esforça-te e faze a obra. Que Dios bendiga nuestras Que Deus abençoe nossas almas almas. com a sua palavra e nos permita entendê-la. De David. O trono e reino de Davi. El tema del estudio bíblico Esse será o tema do estudo bíblico do próximo domingo, com a ajuda de Deus. esta noche tendremos una corta Porém, nesta noite teremos introducción uma curta introdução a ese tema. a esse tema. Tomar asiento. Si Queiram assentar-se, tenham a bondade. en el verso 5 de este capítulo No versículo 28 5 deste capítulo 28, o rei Davi nos disse: eligió a mi hijo Salomón escolheu meu filho para que se Salomão siente en el para trono que del se reino sente de no Jehová, trono do reino do Senhor sobre Israel, del reino de Dios, o trono do reino de Dios Deus, de Abraham, do Deus de Abraão, Isaac. de Isaac e de Jacó. Es el trono de É o David, trono de Davi, de ese reino de Dios terrenal, en el cual desse reino terreno de Deus, sentado no qual o rei Davi el rey David, esteve sentado, governando reinando ou reinando sobre Israel por por 40 años. 40 anos. El reino de Dios celestial, O reino celestial de Deus celestial está, e o trono celestial de Deus pero el trono y el reino estão no céu. Porém, trono y reino o trono de David. e reino terreno de Deus Y por eso é o trono e o reino de Davi. Por isso eligió a Salomón é que para sentar en el Deus nos disse que escolheu a Salomão de Jehová sobre Israel. para que se sentasse Del no trono do reino do Senhor, el trono do Eterno, del Eterno sobre Israel. y su reino O trono terreno do Eterno y el reino e o seu reino é o trono en primero de de Crónicas, Davi capítulo e 20. reino de Davi. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, 22. versículos 22 ao 25, Esto fue cuando por segunda vez dieron la investidura diz: E isto foi quando, pela segunda vez, deram sacrificaron víctimas a a Jehová, investidura ofrecieron a Salomão. holocaustos, Então disse Davi a toda a congregação: 1000 corderos corrió 1000 E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor, 1000 e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo o Israel. y bebieron delante de Jehová. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. Segunda vez la E pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi. y ante Jehová E o ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. y se sentó Salomón por rey, Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, y fue e prosperou
e todo Israel lhe obedecia. Aqui nos diz que investiram a Salomão no reino do Senhor pela segunda vez. E diz que se sentou E diz que se sentou no trono do Senhor, no lugar de Davi, seu pai. Fica claro que o trono de Deus na terra é o trono de Davi. E que o reino de Deus na terra é o reino de Davi. Essa é a forma do reino de Deus estar literalmente aqui na terra. Porém, na parte espiritual, o reino de Deus está no ser humano, no interior do ser humano. E ele está como rei no seu trono, na alma, no coração de cada pessoa que creia e siga a Deus. Todos esperam a parte física. Assim todos esperam a parte física da vinda e do estabelecimento do reino de Deus na terra. E vejam quão simples é. É a vinda do Filho do Homem a seu povo Israel para restaurar o reino de Davi e se sentar sobre o trono de Davi. E assim, o herdeiro, o filho de Davi, reinar sobre Israel e sobre todas as nações. Como Isaías nos disse no capítulo 9, versículos 6 e 7, onde nos dá um quadro claro do que tem de suceder no tempo final, e diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essa é a promessa do que há de se sentar no trono de Davi, o qual trará a paz para Israel e de Israel a paz se estenderá para toda a humanidade. E surgirá as nações amigas de Israel, que se unirão a Israel nesse reino e receberão a bênção do Deus de Israel, através desse reino de Davi que será restaurado, o qual é o reino de Deus na terra que está prometido para o povo hebreu e para todas as nações serem unidas a esse reino e irem a Jerusalém a cada ano para levar suas ofertas, seus dízimos, seus tributos a Deus.
Por isso, Israel se converterá no lugar mais rico do planeta Terra. Diríamos que a Bolsa de Valores estará em Jerusalém. Daí se administrará a parte financeira do reino, a parte econômica, a parte política, a parte acadêmica, a parte religiosa. Tudo será administrado desde Jerusalém. Portanto, Israel tem uma grande promessa que será cumprida no último dia, neste tempo final. Oséias disse no capítulo 6 que Deus os ressuscitará no terceiro dia. É uma restauração espiritual, um despertamento espiritual que virá para o povo hebreu neste tempo final. E disse que todos conhecerão a Deus. Também disse que naquele dia o Senhor será um e um o seu nome. Isso está em Zacarias, no capítulo 14, versículo 9. E disse também o porquê. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A glória de Deus estará se manifestando no meio do povo hebreu e realizando o cumprimento das promessas que fez para Israel, as quais estão nas promessas dadas a Abraão, a Isaque, a Jacó, às tribos de Israel, e por meio dos profetas nas diferentes ocasiões. O cumprimento total das promessas de Deus para o povo hebreu e serão cumpridas na restauração do trono do reino de Davi nesta terra, no meio do povo hebreu. Essa é a grande bênção prometida para os judeus, para este tempo final. A bênção maior que alguma nação tem corresponde a Israel. Portanto, é importante orarmos por Israel, abençoarmos a Israel. Quem te abençoar será bendito, e quem te amaldiçoar será maldito. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Abençoar a Israel significa também, para quem o faça, a bênção de Deus vindo a essa pessoa. Se for uma nação, a bênção de Deus virá também a essa nação. Portanto, o trono e reino do filho de Davi é a maior promessa que há para o povo hebreu, para os judeus, porque aí é onde o príncipe de paz, o ungido, o Yeshua, que Israel espera, restaurará o reino de Deus na terra. E todas essas bênçãos faladas para os judeus se converterão em uma realidade. Já não dormirão mais preocupados com o ataque terrorista, senão que dormirão tranquilos, porque o príncipe de paz, o filho de Davi,
trará a paz para Israel, Israel e de Israel pasará a paz passará la paz a todas as nações las naciones que existirán existirão en el reino no reino del Hijo de Dios, do Filho de Deus, do Filho de Davi, el reino de Dios. no reino terreno de Deus. Por tanto, Portanto, el Hijo de David, o Filho de Davi, el Hijo del hombre, o Filho do Homem, traerá trará esas bendiciones. essas bênçãos. El Hijo del hombre en el capítulo 7 No capítulo 7 de Daniel, aparece recibiendo o Filho do Homem aparece recebendo o poder, a glória e o reino restaurar el reino de Dios para restaurar o reino de Deus na terra, en medio del pueblo no meio do povo hebreu los judíos, ou do povo judeu. y desde ahí reinar E no solamente reinar não somente sobre o povo hebreu, todas las naciones, mas sobre todas as nações. el trono y reino del Hijo de David. O trono e o reino do Filho de Davi. Esta foi a introdução para o tema Escuela bíblica da escola bíblica do próximo domingo. bíblico que hemos de tener. No estudo bíblico que nós teremos. Que Deus abençoe a todos e os guarde. Y nos veremos E nos veremos pasado mañana, depois de amanhã, próximo domingo. no próximo domingo, com a permissão de Deus. ¿En dónde? E onde? Aquí. Aqui. Y será transmitido E será transmitido a todas las naciones. a todas as nações. Continúan pasando Que todos continuem desfrutando de las bendiciones uma noite feliz, repleta das bênçãos de Deus, y de Israel. do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Yo con ustedes, Deixo com vocês aqui Bermúdez Marín, ao Dr. Miguel Bermudes Marim para continuar.